Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição de nossa escola bíblica dominical. Quero avisar que estamos falando a partir da Assembleia de Deus, Plena Unção, Rua do Amaral, 95, Andaraí, Rio de Janeiro. Pastor-presidente Marcos Fernandes, outro sim. Lembrando que já falei em uma de nossas aulas anteriores. Neste trimestre, novamente estamos utilizando a revista da Central Gospel Editora, intitulada Os Grandes Temas do Fim. O comentarista de todas as lições constantes nesta revista é o pastor Joá Caetano. E a lição de hoje é a de número 7, cujo título é o seguinte: As duas testemunhas do final dos tempos. O texto bíblico básico está no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 ao 12. Texto áureo está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. O texto diz: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. É realmente a luz do livro sagrado. O Deus das Escrituras é o único e verdadeiro Deus e o será pelos séculos dos séculos sem fim. Agora passemos para os objetivos desta nossa lição. São 3. Primeiro, analisar a missão das duas testemunhas no contexto escatológico desta lição. Objetivo de número 2, conhecer as principais características do plano divino para uma vida de testemunho cristão fidedigno, ou seja, a fim de que o servo e ou a serva de Deus desenvolva as características cristãs necessárias no sentido de ser uma boa testemunha da pessoa do Senhor Jesus Cristo nesta terra até, obviamente, ao dia do rapto da igreja. Terceiro objetivo, conscientizar-se de que uma testemunha fiel e autêntica passa por perseguição e às vezes até experiencia a morte, como é o caso mencionado no livro do Apocalipse das duas testemunhas, as quais serão martirizadas por causa da fé em Cristo Jesus. Palavra introdutória. Nesta lição estudaremos duas personagens misteriosas, referidas no livro do Apocalipse apenas como as duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 3. São duas personagens escatológicas que estão ligadas ao tempo da grande tribulação, quando o anticristo se voltará contra a nação de Israel depois de profanar o templo. E este é um aspecto estritamente importante, porque na metade da 70ª semana de Daniel, o anticristo romperá o acordo realizado entre ele e a nação de Israel e invadirá aquela terra, a cidade de Jerusalém, e ele apossar-se-á naquela ocasião do templo que terá sido então reconstruído. Vejamos 2 de Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 4, que é um texto que trata especificamente deste assunto.
Repetindo, 2 de Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo número 4, o texto diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Como a nossa lição é apenas um resumo e não uma análise dela de forma pormenorizada em sua completude, eu sempre me abstenho de tecer comentários mesmo acerca dos textos lidos. Entretanto, faço uma única menção a este texto da Escritura. O anticristo, ele não apenas rejeitará a pessoa de Deus, como quererá assumir o seu lugar, já que ele exigirá adoração como se ele fora o próprio Deus, o que logicamente é um grande sacrilégio e uma enorme afronta à pessoa do Deus único e verdadeiro. E o texto de Apocalipse, capítulo de número 11, versículos 1 e 2, é outro texto também muitíssimo importante. Eu estarei lendo apenas o versículo de número 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Logicamente, a expressão cidade santa neste texto é uma referência à cidade de Jerusalém. E também este texto implicitamente dá a entender claramente que a cidade santa ela será pisada por 42 meses, ou seja, os 3 anos e meio últimos da 70ª semana de Daniel. Então, o período de duração do ministério exercido por essas duas testemunhas será de 42 meses, ou 3 anos e meio. Agora, existem opiniões divergentes sobre as duas testemunhas escatológicas. Alguns dizem que elas serão o Antigo e o Novo Testamentos. Outros defendem a lei e a graça. Outros ainda dizem que será Josué e Zorobabel, aqueles 2 servos de Deus que são mencionados no livro do profeta Zacarias, ou os apóstolos João e Paulo, ou os profetas Enoque e Elias, ou os 2 pregadores, um judeu e outro é gentil, e outro gentil, e ainda Moisés e Elias. Entretanto, não é o nosso objetivo discutir ou pormenorizar ou analisar de maneira mais específica e detalhada quem serão estas duas testemunhas. Contudo, apresento um parecer sobre este assunto importante. Primeiro, ponto a ser ressaltado: as Escrituras Sagradas não fazem menção sobre quem serão estas duas testemunhas. Segundo aspecto importante que eu quero ressaltar: logicamente serão 2 homens que Deus levantará dentre os judeus naqueles dias, para que eles se tornem instrumentos nas mãos dele. Dele receberão poder e tornar-se-ão então 2 testemunhas poderosas a serviço de Deus. Passo agora para o tópico de número 1.1. Testemunhas especiais estarão atuando no meio da 70ª semana das visões escatológicas escritas por Daniel, Daniel 9 e 24. Desta forma, explicito novamente aquilo que já o disse. As 2 testemunhas estarão profetizando na
última metade da 70ª semana de Daniel, ou seja, nos 3 anos e meio últimos. Ainda que não poucos escatólogos, teólogos, escritores, professores de escola dominical acreditem e defendem abertamente que as duas testemunhas estarão atuando nos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Elas sofrerão a oposição do próprio anticristo, que as perseguirá implacavelmente. Logicamente, já que elas farão oposição a ele e ao seu governo, inclusive em razão de que ele, na ocasião, estará na terra de Israel, oprimindo e perseguindo violentamente o povo de Israel. Passemos agora para o subtópico 1.2. Castiçais e oliveiras. As duas testemunhas são simbolizadas no livro do Apocalipse como castiçais e oliveiras que estão diante do Deus da terra, conforme Apocalipse 11, versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E por esta razão, alguns defendem que, por este texto ser muito semelhante ao de Zacarias, que Zorobabel será uma destas testemunhas, junto com Josué. Entretanto, ainda que os textos escriturísticos sejam bem semelhantes, o livro do Apocalipse, neste texto, não está afirmando categoricamente, nem por inferência escriturística, nem indiretamente, que Josué e Zorobabel serão as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse, capítulo de número 11 e o versículo de número 4. Entretanto, elas serão instrumentos vivos para a glória de Deus. Disto nós temos certeza absoluta. Agora passemos para o subtópico 1.3. Profeta na terra dos profetas. Curiosamente, as testemunhas profetas do Senhor estarão exercendo suas atividades ministeriais exatamente onde tudo começou e também onde tudo terminará. Apocalipse capítulo 11, versículo 8, por exemplo, o texto o diz: "E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado." É um fato que atrai muito a nossa atenção, porque elas estarão exercendo o ministério que Deus dará a elas exatamente na cidade de Jerusalém, onde o Senhor Jesus Cristo exerceu boa parte de seu ministério e lugar no qual ele experienciou a morte por crucificação. Então, nesta mesma cidade, as duas testemunhas estarão exercendo seu ministério e também, igualmente, ali elas sofrerão o martírio por amor ao Senhor Jesus Cristo. Exercerão seu ministério durante o tempo predeterminado pelo Senhor, conforme nós já observamos, o de 3 anos e meio. E agora, subtópico 1.4, vestimenta significativa. Elas estarão vestidas de pano de saco, um tecido grosseiro fabricado com pelo de bode ou também de cabras. Este tipo de vestimenta era utilizada por aqueles que costumavam prantear, lamentar, humilhar-se diante de Deus. Aí nós temos o exemplo de Jacó, Davi, Acabe e também o exemplo do rei Ezequias, homens que trajaram-se de panos de saco em ocasiões difíceis enfrentadas em suas vidas. Esse tipo de vestimenta traduz humildade, modéstia, mas ao mesmo tempo também indica tristeza, insatisfação, desconforto, porque é isto que as duas testemunhas estarão transmitindo naqueles dias: tristeza, insatisfação, desgosto, também repúdio por causa das atrocidades cometidas na cidade de Jerusalém, indignação contra as atitudes
atitudes ditatoriais do anticristo e fatos semelhantes. Então elas estarão demonstrando seu desagrado e discordância em relação à situação causada pelos agentes do mal, quais sejam o anticristo e os seus seguidores, os quais serão muitos. Passemos agora para o tópico de número 2, testemunhas poderosamente capacitadas por Deus, porque de Deus elas receberá o poder. Apocalipse capítulo 11, versículo 3, o texto diz: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Portanto, estamos a ver que as 2 testemunhas receberão o poder diretamente da pessoa de Deus, logicamente. E no que diz respeito a isto, nenhum de nós tem nenhum tipo de dúvida. Entretanto, vejamos como Deus as capacitará. Eu vou fazer essa pausa aqui para os irmãos poderem cortar. Por isso que eu não vim gravar ontem, mas hoje dá para ir. Entretanto, vejamos como Deus as capacitará para enfrentar as forças das trevas. Tópico 2.1, o poder de Deus. Já falei e falo outra vez. Elas serão agraciadas com a manifestação do poder de Deus em suas vidas, a fim de que se tornem capazes de comprovar suas profecias e executar em última instância seus planos eternos, quer dizer, os planos eternos de Deus. Durante 3 anos e meio, as 2 personagens escatológicas serão imbatíveis, poderosas e invencíveis. Vaticinarão juízos sobre seus inimigos e mesmo sobre a natureza. Eu vou ler Apocalipse capítulo 11, versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Entretanto, preste atenção em um detalhe importantíssimo. O texto diz: tem poder para fechar o céu, para que não chova. O texto não está dizendo que elas farão isto. O texto está dizendo que elas têm poder para fechar o céu, para que não chova. Ou seja, farão isto unicamente caso seja necessário fazê-lo. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. O texto não está a dizer que elas farão isto. Logicamente, apenas o farão se necessidade houver para isto. E também tem poder para ferir a terra com toda a sorte de pragas. Tem poder. O texto não está afirmando que as 2 testemunhas estarão ferindo a terra com toda sorte de pragas. Entretanto, caso haja necessidade de fazê-lo, elas o farão quantas vezes quiserem. É sempre muito importante prestar atenção naquilo que o texto está a dizer. Logo, passemos para o subtópico 2.2, a manifestação do poder de Deus. Como aconteceu no passado, nos tempos do fim, as 2 testemunhas investidas, revestidas e possuídas pelo poder de Deus, elas levarão a cabo o cumprimento integral de sua missão divina. Por quê? Graças à ação de Deus na vida delas e através delas, nada e ninguém poderá impedir que elas cumpram a missão que Deus lhes designará até que esta missão finalmente se concretize. Passemos agora para o tópico número 3. 4 etapas da missão das testemunhas escatológicas.
Primeiro, perseguição. Elas serão perseguidas. É bom ressaltar que todo crente fiel em Cristo Jesus, em algum momento de sua vida, sempre padecerá algum tipo de perseguição. O texto sagrado o diz. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Salvo engano, está em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. Mas também, depois da perseguição, as duas testemunhas experienciarão, conforme disse, vou repetir, a morte, serão martirizadas. Enquanto nós estamos estudando a nossa lição, irmãos nossos em Cristo Jesus estão sendo perseguidos ao redor do mundo e alguns estão sendo martirizados por amor a Cristo Jesus. Porém, as duas testemunhas, depois de experienciarem a morte, ressuscitarão dentre os mortos pelo poder de Deus e a seguir serão arrebatadas ao céu. Isto está em Apocalipse capítulo 11, versículos 11 e 12. Neste caso, eu estarei lendo unicamente o versículo número 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E o versículo 12 menciona que as duas testemunhas foram assuntas aos céus. Passemos agora para o subtópico 3.1. Perseguidas pelo império das trevas. As duas testemunhas não escaparão à perseguição feroz e cruel que se levantará por todos os lados, logicamente querendo a destruição delas a qualquer momento e o quanto antes, caso fosse possível fazê-lo, porque já observamos que não o será. As duas testemunhas serão martirizadas com a permissão de Deus unicamente quando tiverem cumprido o ministério que Deus lhes designará. E este é um ponto que nos deixa maravilhados, estupefatos, perplexos e embevecidos com a ação de Deus naqueles dias na vida de suas duas testemunhas. Passemos então para o subtópico 3.2. Mortas pela besta, o anticristo. Apenas ao término dos 3 anos e meio é que o ministério público das duas testemunhas conhecerá o seu fim, porque o anticristo fará guerra aos santos, Daniel 7:21. A palavra santos aqui é uma referência específica aos judeus que crerão em Cristo nos dias da grande tribulação. E finalmente o anticristo, ele alcançará, por assim dizer, entre aspas, vitória sobre as duas testemunhas, matando-as. Porém, já observamos que elas ressuscitarão dentre os mortos e serão assunta, ou seja, serão elevadas ao céu. Tudo isto, já mencionamos, acontecerá na cidade de Jerusalém. Ponto importante, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito devido à sua apostasia e pecado. E agora, subtópico 3.4, arrebatadas aos céus. Deus chamará as duas testemunhas ao céu e elas subirão em uma nuvem sob os olhares perplexos de seus perseguidores, completamente perplexos, diga-se de passagem, porque depois de verem as duas testemunhas mortas, também as contemplarão, ressurgindo dentre os mortos e sendo elevadas aos mais altos céus. E agora, a conclusão desta nossa aula finalmente. Durante a grande tribulação, 2 profetas do Senhor se levantarão entre os homens, dando mostras de seu imenso poder para julgar o mundo, destruir Satanás e desmascarar
o erro. Logicamente que a destruição de Satanás aqui, ela está diretamente ligada à pessoa de Deus o Pai. Então as duas testemunhas levarão o reino do anticristo, desassossego, perturbação e derrota. E, logicamente, também muita desonra e vergonha. Atividade para fixação. Porque Deus levantará duas testemunhas escatológicas no meio da grande tribulação. Resposta: porque elas testemunharão contra o anticristo e suas promessas ilusionistas. As duas testemunhas terão um ministério semelhante, não igual, parecido ao de Moisés e Elias. Elas serão vozes proféticas de denúncia, advertência e juízo naquele tempo difícil enfrentado pela humanidade naqueles dias. É isto. Concluímos aqui mais esta nossa importante lição da EBD. Agradecemos a você que esteve estudando-a conosco e juntos crescemos um pouco mais na graça e conhecimento de nosso bom e eterno Deus e também no conhecimento da Escritura Sagrada. Esperamos contar com a sua participação na nossa próxima aula. Fique bem, fique em paz, fique com Deus. Cuide-se e que Cristo Jesus o abençoe ou a abençoe rica e abundantemente. Amém.